O tema de hoje é Ensinos Espirituais da Oração de Ana. Nós vamos perceber neste estudo o quão belo e profundo foi esta oração de Ana. E por trás dessa oração existem também ensinamentos que serão mostrados neste estudo. Então eu recomendo, para quem assistiu uma vez e não conseguiu reter todos os pontos, que volte, já com a compreensão de ter assistido, a ideia pelo menos central, para que pegue mais informações, porque é riquíssimo. Quanto mais a gente aprofunda, mais vai abrindo o leque de ensinamentos. Então, se eu fosse colocar todos eles aqui, demoraria muito tempo. Então eu procurei colocar pelo menos aquilo que eu consegui enxergar de mais importante no momento. Isso não quer dizer que daqui 1 ano, 2 anos, que a gente faça novamente esse estudo, a gente não possa encontrar mais coisas tão profundas quanto. Mas antes de entrar na oração de Ana especificamente, vamos à introdução, que está no próprio livro de 1 Samuel, no capítulo 1, para a gente ter uma ideia por que Ana orava. 1 Samuel 1, verso 1. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Então aqui a gente tem 2 mulheres, né? Ana e Penina. Uma tinha filhos e Ana não tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar o Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então observe, né? A conduta de uma irmã, não só uma irmã de sangue, mas uma irmã de fé também. Então observe a conduta que às vezes a gente tem dentro do próprio corpo de Cristo. Por isso é que o juízo de Deus começa pela casa de Deus. Então Eucana, seu marido, lhe dizia: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando ali o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhes deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. A gente vê algumas igrejas ensinando que você deve dar ordem a Deus. Nunca Jesus fez isso. Nunca um filho de Deus deve dar ordens a seu pai. O filho deve ser submisso ao pai. Então qual é a conduta do verdadeiro filho? Pedir com humildade. Pedir em submissão. Foi essa a conduta de Ana. Ela foi humilde diante do Senhor. Demorando-se ela no orar, perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Observe que Ana não
proferia sua oração em voz alta. Passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma, por isso Eli a teve por embriagada. Então, como eu disse no estudo anterior, tem pessoas que ficam preocupadas em orar de joelho, orar de olhos fechados, ter que pronunciar palavras. Então, isto é apenas uma forma, mas o que Deus observa é o fundo. O que Deus observa é o coração. Foi isso que Jesus disse: entra no teu quarto e fecha a tua porta. Não é para ser como os crentes Tomé. Vai lá no quarto que a pessoa dorme, vai lá, fecha a porta e ora. Não, não é isso. O que Jesus queria dizer é mais profundo que isso. Entre no teu coração e fecha a porta. Ou seja, não deixa que nada externo te interfira. E que seu coração, a sua alma, o seu espírito, ore e o adore a Deus, em espírito e em verdade, em submissão e humildade. Foi isso que Ana fazia. Orava com o coração e não com a boca. Por isso não adianta fazer preces repetidas. Não é por muito orar que você vai ser ouvido, mas é pela qualidade dos pensamentos do teu coração é que você será ouvido, pela sinceridade deles. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. Ele disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, meu senhor, eu sou mulher atribulada de espírito. Olha como Ana estava, angustiada, preocupada, desanimada, atribulada de espírito. Não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Esta é a verdadeira conduta diante do Eterno. É você colocar a sua alma para que Deus leia o seu coração. Não temas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha a tua serva mercê diante de ti. Essa palavra mercê é a palavra graça, misericórdia. Deus é o mesmo, Deus não muda. Então nós encontramos a graça de Deus também no Antigo Testamento. O que acontece é que no Novo foi revelado com profundidade o que é a graça de Deus. Então é isso que Ana rogava, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Acha tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Na verdade, o nome Samuel é Shimuel, que vem da palavra Shem, nome, e El, Deus. Seu nome é El, seu nome é Deus. Esse é o significado da palavra Samuel. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor, e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: faz o que melhor te agrade, fica até que o desmames, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito, até que o desmamou. Havendo-o desmamado, levou consigo, com um novilho de 3 anos, um éfa de farinha e um odre de vinho,
e o apresentou à casa do Senhor, a Siló. Daqui a pouco a gente vai aprofundar o que está dito neste verso. Ela fez a oferta perante a casa do Senhor em Siló. Era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: Ah, meu senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também eu trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Vamos agora para 1 Samuel capítulo 2. Verso 1. Então orou Ana e disse: O meu coração se regozija no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. Observe aqui esses versos, o que Deus faz na vida de cada pessoa. Ele faz com que aquela mulher estéril tenha 7 filhos, e faz com que aquela mulher que tinha muitos filhos perca o seu vigor. O Senhor dá a vida e a tira, faz descer a sepultura e de lá ele tira. Ressuscita aquela pessoa. Verso 7. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Então tem teologias de algumas igrejas que a pessoa tem que ser rica, porque senão ela está vivendo maldição. Essas pessoas não conhecem o Deus que elas servem. Deus dá a riqueza e dá a pobreza. É difícil entender para aqueles que creem na vida única. É difícil entender os propósitos além da matéria, além da vida orgânica física. Os propósitos de Deus são mais altos que os dos homens. Então Deus empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó, da morte. O que é esse pó aqui? É da morte, da sepultura. Levanta o pobre do pó e desce o monturo, exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Então essa oração de Ana estava dizendo que o Senhor tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir, empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta do pó, ressuscita. Então vamos ler alguns versos sobre isso que ela falou. Salmo 30, verso 3. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste a vida para que não descesse a sepultura. Salmo 75, verso 7. Deus é o juiz, a um abate, a outro exalta. Confirmando o que ela disse. Jó 1, verso 21. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou para si. Bendito seja o nome do Senhor. Salmo 113, verso 7. Ele ergue do pó o desvalido, e do monturo o necessitado. Veja que o salmista colocou as palavras de Ana no salmo, porque o salmo foi escrito posteriormente ao registro de Ana. Ele ergueu do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes,
sim, com os príncipes do seu povo. Faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos, aleluia. Como a Ana orou, que Deus é poderoso para fazer da estéril mãe de 7 filhos. E que uma mulher de muitos filhos, ela perca o vigor. 1 Samuel 3, verso 20. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Ora, nós sabemos que ninguém jamais viu a Deus. Então quem as pessoas viram? Yeshua, o anjo do Senhor, o anjo da aliança. Então esse Senhor que apareceu em Siló era Yeshua, era Jesus. E ele aparecia continuamente, se manifestava ali a Samuel, em Siló. E é exatamente isso que nós vamos ver agora, começar o nosso estudo falando sobre Siló. Já foi falado no estudo anterior e também em outros estudos sobre essa palavra Siló, mas convém aqui repeti-la, porque muitos vão estar aqui pela primeira vez e algumas coisas vão ser acrescentadas. Então, observe o slide de 1 Samuel 1, verso 3. Este homem subia da sua cidade de ano a ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. Observe aí em vermelho a palavra Shiló, em hebraico. Shiló tem o significado de enviado. O próximo slide, 1 Samuel 1, 24. Havendo-o desmamado, levou consigo, com um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor, a Siló. Era o menino ainda muito criança. Então em vermelho temos a palavra Shiló, que é Siló, e temos em roxo a palavra Beit Yavé. Beit quer dizer casa, e o tetagrama, Yud Rei Vav Rei, e Yavé, o Eterno. Então a casa do Senhor estava em Siló. Olha que curioso. E Siló significa enviado. Observe o próximo slide, Gênesis 49, 10. O que significa Siló? Gênesis 49, 10. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Temos aí em roxo a palavra Yehudá, que é Judá. Temos em vermelho a palavra Shiló, Siló é enviado. Temos ela escrita de 2 formas, mas é a mesma coisa. Temos em verde a palavra Ikehat, que significa obedecer, submissão. E temos em azul a palavra Amim, que é plural da palavra An, que significa povo. Então Amim significa povos, é o plural de An. Então o texto de Gênesis está falando que o cetro não sairá de Judá, e que através dele, de Judá, viria um rei eterno. E que esse rei seria o nome de Siló, o enviado, o Messias. E a ele obedeceriam todos os povos. Quem é aquele que regeria as nações com cetro de ferro? Observe agora Isaías 8, verso 6. Em vista de este povo ter desprezado as águas de Siloé, que correm brandamente, e se estar derretendo de medo diante de Rezim e do filho de Remalias, eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Assíria, com toda a sua glória, águas que encherão o leito dos rios e transbordarão por todas as suas ribanceiras. Então o povo de Deus desprezou as águas do enviado, as águas de Siloé, e que Deus mandaria no lugar das águas de Siloé as águas do rio Eufrates. Na descrição desse vídeo estará o estudo Rio Eufrates, Entendimento Espiritual. Então não perca este estudo para ter uma compreensão maior do que é falado aqui em Isaías 8.
Vamos agora para o slide de Isaías 8, verso 6. Olha aí a palavra Shiloar, que é a mesma coisa que Siloé enviado. Observe que em roxo eu coloquei a palavra Shiló do verso anterior. Elas são escritas com as mesmas letras. O que muda são apenas as vogais e o finalzinho da letra CH aí, em hebraico. Mas a raiz, a base, é a mesma. Então Siloé e Shiló é a mesma coisa. Observe que teve um povo que rejeitou as águas de Siloé. Eram os incrédulos. Mas perceba que houve uma pessoa que não rejeitou as águas de Siloé. João 9, verso 11. Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Jesus curou aquele cego e mandou que ele se lavasse nas águas de Siloé. Seria coincidência? É evidente que não. Vamos ao seguinte ponto agora, a casa do Senhor em Siló. Observe que Ana orava na casa do Senhor em Siló. A oração dela foi feita em Siló. Então já está dando para perceber o alcance dessa oração de Ana. Texto de Josué 18:1 diz: reuniu-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, e a terra estava sujeita diante deles. Então o tabernáculo do deserto foi levantado em Siló. Quando o povo hebreu entrou em Canaã, na terra prometida, e foi edificado em Siló. Josué 18, verso 30. Os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura. E Jonatas, filho de Gerson, o filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos Danitas, até o dia do cativeiro do povo. Assim, pois, a imagem de escultura feita por Mica, estabeleceram para si todos os dias que a casa de Deus esteve em Siló. Então perceba que havia idolatria em Siló, aonde estava edificada a casa de Deus, a Beit Yavé. 1 Samuel capítulo 4, verso 3. Voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos de nossos inimigos. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos, entronizado entre os querubins. Os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Observe agora Salmo 78, verso 56. Ainda assim tentaram o Deus Altíssimo, e a ele resistiram, e não lhes guardaram os testemunhos. Tornaram atrás e se portaram aleivosamente como seus pais, desviaram-se como um arco enganoso. Pois o provocaram com os seus altos, e o incitaram a zelos com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isso e se indignou, e sobremodo se aborreceu de Israel. Por isso, abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda de sua morada entre os homens. Então, o que Deus fez? Saiu do tabernáculo em Siló, por causa da idolatria, por causa da desobediência do povo. Vamos agora para mais um item importante, e que está ligado com essa oração de Ana feita em Siló. E também com o abandono de Deus do tabernáculo em Siló.
Jeremias, o profeta Jeremias, é uma sombra de Yeshua. Vamos ler Jeremias 1, verso 5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que saístes da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhes disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Viu aí a semelhança com a oração de Ana? E que Jeremias é uma sombra de Yeshua? Tem muito mais detalhes. A gente vai ver na continuação desse estudo. Veio ainda a palavra do Senhor dizendo: Que vês tu, Jeremias? Respondi: Vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Outra vez me veio a palavra do Senhor dizendo: Que vês? E eu respondi: Vejo uma panela ao fogo, cuja boca se inclina do norte. Disse-me o Senhor: Do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra. Se nós pegarmos o profeta Ezequiel, lá a gente vai ver uma panela com carne dentro. Então a panela significa Jerusalém. A carne é o povo. E ela seria colocada, essa panela com a carne, no fogo. E aqui a gente vê Jeremias falando, a boca se inclinava para o norte. A boca da panela, né? Disse-me o Senhor: Do norte derramará o mal sobre todos os habitantes da terra. Pois eis que convoco todas as tribos do reino do norte, diz o Senhor, e virão, e cada reino porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. Pronunciarei contra os moradores destas as minhas sentenças, por causa de toda a malícia deles, pois me deixaram a mim, e queimaram incenso a deuses estranhos, e adoraram as obras das suas próprias mãos. Observe a semelhança com Siló. Lá estava edificado o quê? A casa de Deus, o tabernáculo. Aonde seria construído o templo de Salomão? Em Jerusalém. Aonde foi construído o segundo templo? Em Jerusalém. Verso 17. Tu, pois, cinge os lombos, dispõe-te e dize-lhes tudo quanto te mandar. Não te espante diante deles, para que eu não te infunda espanto na sua presença. Eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muros de bronze, contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Olha aí, tarefa nada fácil para Jeremias, né? E a tarefa não foi semelhante para Yeshua, para Jesus? Também foi. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Guarde bem essa palavra livrar, a gente vai ver ela aqui algumas vezes. Jeremias 7,12. Mas ide agora ao meu lugar, que estava em Siló. Observe que o livro de Jeremias também fala de Siló. Lembre do Siló, que havia o tabernáculo, e Deus abandonou o tabernáculo em Siló, por causa da desobediência. Mas ide agora ao meu lugar, que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz, por causa da maldade do meu povo de Israel. Vamos agora para Jeremias 26, verso 4. Diz-lhe, pois, assim diz o Senhor: se não me derdes ouvido para andardes na minha lei, que pus diante de vós, para que ouvisseis as palavras dos meus servos, os profetas, que começando de madrugada vos envio, posto que até aqui não me ouvistes, então farei que esta casa seja como Siló,
e farei desta cidade maldição. Olha que tremendo. A coincidência de Jerusalém com Siló. Farei que esta casa seja como Siló, e farei desta cidade maldição para todas as nações da terra. Os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviram a Jeremias, quando proferia essas palavras na casa do Senhor. Tendo Jeremias acabado de falar, tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado, que dissesse a todo o povo, lançaram mão dele, olha quem? Os sacerdotes, os profetas e todo o povo, dizendo: serás morto. Quem disse que Jeremias seria morto? Os sacerdotes, os profetas e todo o povo. Por que profetizas em nome do Senhor, dizendo: será como Siló esta casa e esta cidade, desolada e sem habitantes? E ajuntou-se todo o povo contra Jeremias na casa do Senhor. Tendo os príncipes de Judá ouvido essas palavras, subiram da casa do rei à casa do Senhor e se assentaram à entrada da porta nova da casa do Senhor. Então os sacerdotes e os profetas falaram aos príncipes e a todo o povo, dizendo: este homem é réu de morte, porque profetizou contra esta cidade, como ouviste com os vossos próprios ouvidos. Falou Jeremias a todos os príncipes e a todo o povo, dizendo: o Senhor me enviou a profetizar contra esta casa e contra esta cidade todas as palavras que ouviste. Agora, pois, emendai os vossos caminhos e as vossas ações, e ouvi a voz do Senhor, vosso Deus. Então se arrependerá o Senhor do mal que falou contra vós outros. Jeremias deu um alerta e pregou o arrependimento para aquele povo. Falou que se eles não se arrependessem, a casa do Senhor em Jerusalém seria destruída, como foi feita em Siló. Jeremias 38, verso 1. Ouviu, pois, Cefatias, filho de Matã e Gedalias, filho de Pazur e Jucal, filho de Selemias, e Pazur, filho de Malquias, as palavras que Jeremias anunciava a todo o povo, dizendo: assim diz o Senhor: o que ficar nessa cidade morrerá a espada, a fome e a peste. Mas o que passar para os caldeus viverá, porque a vida lhe será como despojo e viverá. Assim diz o Senhor: esta cidade infalivelmente será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia, e este a tomará. Disseram os príncipes ao rei: morra este homem, visto que ele, dizendo assim essas palavras, afrouxa as mãos dos homens de guerra que restam nessa cidade, e as mãos de todo o povo, porque este homem não procura o bem-estar para o povo, e sim o mal. Disse o rei Zedequias: eis que ele está nas vossas mãos. Eu vou ler daqui a pouco as passagens de Yeshua, de Jesus. Mas observe que o rei Zedequias fez o mesmo que Pilatos, lavou as mãos e entregou a vida de Jeremias para os sacerdotes. Disse o rei Zedequias: eis que ele está nas vossas mãos, pois o rei nada pode contra vós outros. Tomaram então a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. Desceram a Jeremias com cordas. Na cisterna não havia água, senão lama, e Jeremias se atolou na lama. Ouviu Ebed-Meleque, o etíope, eunuco, que estava na casa do rei, que tinham metido a Jeremias na cisterna. Ora, estando o rei assentado à porta de Benjamim, saiu Ebed-Meleque da casa do rei e lhe falou: ó rei, senhor meu, agiram mal estes homens em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, que lançaram na cisterna. No lugar onde se acha morrerá de fome, pois já não há pão na cidade. Então deu ordem o rei ao Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: toma contigo daqui 30 homens e tira da cisterna o profeta Jeremias, antes que morra. Tomou Ebed-Meleque e os homens consigo, e foi à casa do rei, por debaixo da tesouraria, e tomou dali umas roupas usadas e trapos, e os desceu a Jeremias na cisterna,
por meio de cordas. Disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: põe agora estas roupas usadas e estes trapos nas axilas. Calçando as cordas, Jeremias o fez. Puxaram a Jeremias com as cordas e o tiraram da cisterna. E Jeremias ficou no átrio da guarda. Vamos para o slide do verso 6 de Jeremias 38. Tomaram então a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. Desceram a Jeremias com cordas. Na cisterna não havia água senão lama, e Jeremias se atolou na lama. Observe em hebraico a palavra em vermelho, a palavra bor, poço, sepultura. Temos em roxo a palavra Malquiarro, que vem da palavra Meler, rei, e Yarro é o tetragrama Yud rei Vav rei. Meu rei é Yavé. Então observe que essa cisterna que foi colocada a Jeremias é a palavra poço, sepultura. Tem tudo a ver. A palavra Malquias, meu rei é Yavé. Então ele foi lançado nessa cisterna do rei Yavé. E que Jeremias estava atolado na lama. E que o nome Jeremias é quem Yavé apontou. Irmiarro, em verde aí. E temos em marrom a palavra tit, que é lama, barro. Confirmando que essa palavra bor é poço, sepultura, da qual Jeremias foi lançado, isso não quer dizer que ele de fato morreu, mas apenas é uma sombra para aquilo que aconteceria com Yeshua. Então Jeremias foi lançado na sepultura, no poço, na cisterna. Eclesiastes capítulo 12, verso 6 diz: antes que se rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Olha o slide de Eclesiastes 12, 6. Em vermelho nós temos a palavra o quê? Bor. Poço, sepultura, cova. Então observe que o entendimento espiritual da passagem de Jeremias é que ele foi lançado na sepultura. Se não literalmente, vamos dizer assim, mas no sentido espiritual. Então observe o Salmo 40, que profeticamente fala de Jeremias. Observe o Salmo 40, que profeticamente fala de Jeremias. Ao mestre de canto, Salmo de Davi: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me do poço, bor. Tirou-me de um poço de perdição. Deu um tremedal de lama. A palavra tite aí. Deu um tremedal de lama. Colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Olha aí a oração de Jeremias. Podemos dizer assim, através do Salmo 40. Ele estava enlameado, com os pés de lama, num poço, numa cisterna. Então Deus o tirou deste poço de perdição, desse lamaçal de lama, desse tremedal de lama, e firmou seus pés sobre uma rocha. E eu não preciso falar quem é essa rocha. Só vou falar apenas Siló. Verso 3. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste. Abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecados não requeres. Então eu disse: eis, aqui estou. No rolo do livro está escrito ao meu respeito. Não está escrito? No rolo do livro não está escrito a respeito dele? De Jeremias? Está.
Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios, tu sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. A verdade, ela é dura. A verdade diz para o pecador que ele está em pecado e que ele precisa se arrepender. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guarde-me sempre a tua graça e a tua verdade. Não tem conta os males que me cercam, as minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista. São mais numerosas que os cabelos de minha cabeça, e o coração me desfalece. Praza-te o Senhor em livrar-me, dar-te pressa ao Senhor em socorrer-me. Sejam a uma envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignominia os que se comprazem no meu mal. Sofram perturbação por causa da sua ignominia os que dizem bem feito, bem feito. Folguem e em ti se rejubilem todos que te buscam, os que amam a tua salvação. Digam sempre, o Senhor seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Então o que Jeremias fez? Foi profeta. Falou sobre o pecado do povo, dos sacerdotes, pregava arrependimento, pregava que aquela casa seria destruída, seria rejeitada pelo Eterno, como foi feita em Siló. Agora nós vamos ver Yeshua. Yeshua, Jesus, avisa sobre a sua morte em Jerusalém. Mateus 16, verso 20. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer coisas de quem? Dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E vocês se lembram quem estava contra Jeremias? Mateus capítulo 20, verso 17. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12 e em caminho lhes disse: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. Jesus pregou em Jerusalém e fez sinais? Sim. Mateus 23, verso 37. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. É a mesma coisa que Jeremias disse sobre o alerta no tempo dele, que seria feito como em Siló. E Jesus fala a mesma coisa aqui, para os escribas e fariseus. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Então, relembrando, lembra de Jeremias? Assim como em Siló tinha a casa de Yahvé e a arca da aliança, e por causa da desobediência foi destituída, assim também Jerusalém seria. Por que disse Jesus que a casa vos ficaria deserta? Logo em seguida a essas palavras, Jesus não falou da destruição do templo? Não ficaria pedra sobre pedra? O que aconteceu no ano 70? Não é uma coincidência? Claro que não. Depois disso, nenhuma outra cidade foi colocada a Arca da Aliança, mas agora é dentro do coração do homem, lugar onde deveria ter sido desde o princípio. E somente não foi por causa da imaturidade do ser humano.
Se o ser humano tivesse maturidade espiritual, não precisava de tabernáculo no deserto, não precisava de templo. Porque Deus sempre quis habitar dentro do homem. E aonde ele verdadeiramente habita, dos verdadeiros servos de Deus. Mateus capítulo 10, verso 12. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sair daquela casa ou daquela cidade, qual cidade que Jesus estava? Jerusalém. As palavras dele foi recebida? Não. Ao sair daquela casa ou daquela cidade, sacudia o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo, que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Quem tem ouvidos, ouça. Mateus capítulo 11, verso 21. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com panos de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo, haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno, porque se em Sodoma tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Mateus 21, verso 10. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Fez sinais. Profetizou dentro do templo. Profetizou na cidade. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes, os escribas, as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: sim, nunca leste da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor? Jesus condenado à morte pelos sacerdotes, pelos religiosos. Mateus 26, lembra de Jeremias? Vamos ver. Mateus 26, 59. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas afinal compareceram duas, afirmando: este disse: posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Entretanto eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou. Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouviste agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: é réu de morte. É réu de morte. É réu de morte. Não foram essas palavras ditas para Jeremias? Sim, e foram ditas para Jesus também. Então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Assim como havia um salmo para Jeremias, também há um salmo para Yeshua. Na mesma situação de Jeremias, que estava no poço, em lamas, assim também Yeshua estava num poço, numa sepultura,
clamando a Deus pela sua ressurreição. Clamava ao Deus por auxílio. O salmo que vamos ler agora é Salmo 69, verso 1. Ao mestre de canto, segundo a melodia, os lírios, de Davi. Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado em profundo lamaçal, que não dá pé. Estou nas profundezas das águas, e a corrente me submerge. Também estava num lamaçal. Estou cansado de clamar. Secou-se-me a garganta, os meus olhos desfalecem de tanto esperar por meu Deus. São mais que os cabelos de minha cabeça, os que sem razão me odeiam. São poderosos os meus destruidores, os que com falsos motivos são meus inimigos. Por isso tenho de restituir o que não furtei. Tu, ó Deus, bem conheces a minha estultice e as minhas culpas não te são ocultas. Não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti, ó Senhor, Deus dos exércitos. Nem por minha causa sofram vexame os que te buscam, ó Deus de Israel, pois tenho suportado afrontas por amor de ti, e o rosto se me encobre de vexame. Tornei-me estranho aos meus irmãos e desconhecido aos filhos de minha mãe, pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim. Chorei, em jejum está a minha alma, e isso mesmo se tornou em afrontas. Pus um pano de saco por veste, me tornei objeto de escárnio para eles. Tagarelam sobre mim os que à porta se assentam, e sou motivo para cantigas de beberrões. Quanto a mim, porém, faço a ti em tempo favorável a minha oração. Responde-me, ó Deus, pela riqueza da tua graça, pela tua fidelidade em socorrer-me. Livra-me do tremedal, para que não me afunde, seja eu salvo dos que me odeiam e das profundezas das águas. Não me arraste a corrente das águas, nem me traguem a voragem, nem se feche sobre mim a boca do poço. Responde-me, Senhor, pois compassiva é a tua graça. Volta-te para mim, segundo a riqueza das tuas misericórdias. Não escondas o rosto ao teu servo, pois estou atribulado. Responde-me depressa. Aproxima-te de minha alma e redime-a. Resgata-me por causa dos meus inimigos. Tu conheces a minha afronta, a minha vergonha e o meu vexame. Todos os meus adversários estão à tua vista. O opróbrio partiu meu coração e desfaleci. Esperei por piedade, mas debalde, por consoladores, e não os achei. Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Sua mesa tornou-se-lhes diante deles em laço, e a prosperidade em armadilha. Obscureçam-lhes os olhos, para que não vejam, e faze que sempre lhes vacile o dorso. Derrama sobre eles a tua indignação, e que o ardor da tua ira os alcance. Fique deserta a sua morada, e não haja quem habite em as suas tendas, pois perseguem a quem tu feriste, e acrescentam dores àqueles a quem golpeaste. Soma-lhes iniquidade a iniquidade, e não gozem da tua absolvição. Sejam riscados do livro dos vivos, e não tenham registros com os justos. É o livro da vida. Quanto a mim, porém, amargurado e aflito, ponha-me o teu socorro, ó Deus, em alto refúgio. Louvarei com cânticos o nome de Deus, e exaltá-lo-ei com ações de graça. Será isso muito mais agradável ao Senhor do que um boi ou um novilho com chifres e unhas. Vejam isto os aflitos, e se alegrem, quanto a vós outros que buscais a Deus, que o vosso coração reviva. Porque o Senhor responde aos necessitados, e não despreza os seus prisioneiros. Louvem-no os céus e a terra, os mares e tudo quanto nele se move. Porque Deus salvará Sião e edificará as cidades de Judá, e ali habitarão e hão de possuí-la. Também a descendência dos seus servos a herdará, e os que lhe amam o nome nela habitarão. Então, desse salmo,
Nós podemos tirar Mateus 27:34, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele provando não quis beber. João 7:5, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Por quê? Qual é o texto aqui? Tornei-me estranha, meus irmãos, e desconhecido aos filhos de minha mãe, no verso 8 do Salmo 69. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. João 1, verso 11. E esse poço que Jesus estava era o abismo, Sheol. Romanos 10:7. Quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Essa palavra abismo aqui é a palavra pulsos, no grego. Se vocês pegarem Lucas 8:31, que os espíritos malignos atormentavam o gadareno, eles clamavam a Jesus para não irem ao abismo, ao abussos. Então quem eram esses espíritos malignos? Quem eram esses anjos? Eles não queriam voltar para onde? Para o Sheol. Então é só somar 1 mais 1 igual a 2, e nós sabemos quem são os anjos. São as almas dos homens que morreram e que continuam fazendo maldade como anjo, porque a ressurreição é de ambos. Todos vão ressuscitar, justos e injustos. Ressurreição que eu falo é do corpo espiritual. Todos, ao morrerem, o seu corpo volta para o pó. E o espírito volta para Deus. E o espírito volta para Deus não é sem corpo, é com o corpo espiritual. Corpo de anjo. Então esse assunto já está mais aprofundado em outros estudos aqui deste canal. E Jesus também não pregou o arrependimento? Sim, pregou. Mas antes vamos relembrar Jeremias 26:13. Agora, pois, emendai os vossos caminhos e as vossas ações. E ouvi a voz do Senhor, vosso Deus. Então se arrependerá o Senhor do mal que falou contra vós outros. Jesus no caminho de Emaús, em Lucas capítulo 24, verso 44. A seguir Jesus lhe disse, são essas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então em toda a Bíblia se fala de Yeshua, na Torá, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhe disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando aonde? Por Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Mateus 28, verso 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, como eu já disse em estudos anteriores, Jesus nunca nos abandonou. Ele não precisa voltar. Ele nunca saiu do nosso meio. Ele apenas não está visível. Porque senão Jesus mentiria aqui nessa passagem. Eis que estou convosco até a consumação do século. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali eu estarei. Então Jesus mandou os discípulos pregarem arrependimento e o reino de Deus a todas as nações, a começarem por Jerusalém. Lucas 13, verso 1, já estamos encaminhando para o final do estudo. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturava com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse, pensais que estes galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vou-lo afirmo. Se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de
Siloé. Olha aqui Jesus citando a Torre de Siloé. Olha o que ele fala aqui. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a Torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vou lá afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Todos em que caiu a torre de Siloé. Olha só, nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino. Da torre de Siloé. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Podes cortá-la, para que ela está ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixai-a ainda este ano, até que eu escave ao redor dela, e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, senão mandarás cortá-la. Então precisa dar frutos, para que a torre de Siloé não caia. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor, porque eles praticam a iniquidade. Vivem sem lei. A lei se resume no amor. O amor que não dá frutos será cortado. Jerusalém é a cidade prostituta de Apocalipse 17 e 18. Assista ao vídeo que está na descrição, onde terá mais detalhes. Assim como na história de Jonas, que pregou em Nínive e o povo se arrependeu, assim poderá acontecer com Jerusalém, se esta se arrepender e voltar aos caminhos do Eterno. Lembra da história de Jeremias? Se arrependerem, Deus também se arrependerá do mal que prometeram fazê-lo. Jeremias 3, a última passagem, verso 14. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo e vos tomarei 1 de cada cidade e 2 de cada família, e vos levarei a Sião. Dar-vos-eis pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Sucederá que quando vos multiplicardes e vos tornardes fecundos na terra, então, diz o Senhor, nunca mais se exclamará: a arca da aliança do Senhor. Ela não lhes virá à mente, nem se lembrarão dela, nem dela sentirão falta, e não se fará outra. Olha que tremendo. Tem muito judeu aí querendo reconstruir o templo lá em Jerusalém. Tem muito cristão indo atrás dessa promessa e querendo fazer templo em Jerusalém. O que está dizendo aqui Jeremias 3? A arca da aliança do Senhor, ela não lhes virá à mente, não se lembrarão dela, nem dela sentirão falta, e não se fará outra. Por quê? Porque Deus habita dentro do homem. A arca da aliança tem que estar dentro do homem. O templo tem que ser dentro do homem. Naquele tempo chamarão a Jerusalém de trono do Senhor. Nela se reunirão todas as nações, em nome do Senhor, e já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. Qual Jerusalém que é essa? A nova Jerusalém, a que descerá do céu. Não é essa Jerusalém que está no Oriente Médio. É a nova Jerusalém que desce do céu. É uma cidade que não vai descer literalmente, mas é o reino de Deus que vai ser implantado do céu na terra. Esse é o verdadeiro entendimento. Naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel. Olha aí a união das duas casas, judeus e gentios, o irmão mais velho e o irmão mais novo. E virão juntas da terra do norte, para a terra que dei em herança aos vossos pais. Então começou-se a pregar em Jerusalém. A lei sairá de Jerusalém, e saindo para os 4 cantos da terra, e finalmente se chega por onde se começou, porque a nossa terra é redonda. A oração de Ana pode se tornar realidade em sua vida, em minha vida. Se a nossa vida está estéril, sem frutos, se você orar em Siló,
espiritual para o eterno. Em nome de Siló, ele te dará filhos e frutos. Fará da mulher estéril mãe de filhos, para que viva em família, assim como Ana, que era estéril, orou ao Senhor em Siló e foi atendida. Oremos ao Eterno em nome de Siló, em Siló espiritual. Espero que os irmãos tenham entendido mais este estudo. Um abraço a todos e Shalom, Shalom.